Olá, comunidade, boa noite. Uma alegria imensa estar mais uma vez com você, fazendo o programa do Auri nessa noite maravilhosa, aqui da TV Metrópole, canal 16, sempre juntinho com você, toda noite a gente junto, trazendo aqui essas personalidades mais importantes do nosso estado para conversar com a gente, bater um papo, trazer informações muitas vezes positivas, muitas vezes recreativas, né, intelectual, e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que ele é representante da Unesc, que ele vem falar um pouquinho sobre educação e sobre a situação das escolas particulares depois dessa pandemia, como é que tudo ficou. A gente vai bater um papo legal. Vamos receber Robson Rosa. Programa do Auri. Robson, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, quero agradecer ao programa do Auri por essa atenção, né, por estar abrindo um espaço para a educação ter voz, para a educação mostrar como são os desafios e por que momentos nós estamos passando, certo? Me fala aí, Robson, como é que vocês de escolas, né, estão encarando essa situação? Bom, Auri, o que nós estamos passando é assim, a educação é sempre adaptativa, né? Então nós trabalhamos para crianças, para jovens, para adolescentes, né? Para famílias. Então assim, nessa perspectiva, a escola precisou se reinventar, né? O cenário de pandemia deixa todo mundo assustado no quesito aglomeração, né? Então, sendo assim, as escolas, naturalmente, por ter, né, a concentração da sala de aula, um espaço supostamente limitado, entendido pelo poder público, acabou, né, afastando os alunos para que pudesse ver como isso iria evoluir, né? Como o vírus ia evoluir. E aí, nessa situação, acreditou-se que seria, né, segundo o governo, uma primeira paralisação, que foi pronunciada aí com 15 dias mais ou menos. Depois isso saiu sendo prorrogado diante dos números, né, dos casos de contaminação. O que nós ficamos, né, sempre pensativos é porque as crianças precisam da proteção. E nós somos totalmente a favor das famílias, né? As famílias terem a segurança de ter os filhos em casa, de evitar qualquer foco de contaminação, certo? Mas, como você disse, a questão do tempo fez com que algumas perdas, né, apareçam de forma mais expressiva, né? Se você pensar, por exemplo, as crianças de educação infantil são crianças que o aprendizado depende da vivência, né? A escola vem se adaptando, a escola buscou recurso digital, né, cada vez mais para tentar chegar às casas e às famílias. Então, assim, percebeu-se a necessidade do distanciamento, respeita-se esse distanciamento, criou-se uma ideia que a escola não estava trabalhando, né? Algumas famílias começaram a entender, ou começaram a traçar, né, tecer alguns comentários dizendo que a escola, o professor, por exemplo, estaria em casa recebendo sem fazer nada. E o que a escola, na verdade, fez foi dar um salto. Nós já vivíamos uma realidade de ter um contato com o mundo digital, sabíamos que a qualquer momento precisaríamos ter um avanço para essa adequação, mas não de forma tão imediata, né? Então todo mundo se reinventou, as escolas buscaram recursos, as escolas buscaram mídia, as escolas, né, ampliaram sua banda larga, enfim, e contou com o apoio da sua equipe. E professores começaram a gravar aulas, começaram a postar aulas, né, em formato ao vivo, dos seus próprios celulares. Então, assim, você percebe a comunidade escolar vivendo em função de levar o conhecimento às famílias. Mas nós precisamos que a família seja parceiro da escola. Por quê? Porque, naturalmente, as famílias começam a enxergar de um jeito diferente. Se o meu filho não está na escola, eu não arco com o meu custo, né? Tivemos aí, por exemplo, a Assembleia Legislativa que fez uma votação para escalonar descontos. Então, a escola, ela começou a passar por um processo de ser, digamos que, julgado por toda a sociedade, né?
E esse julgamento acabou sempre trazendo uma nova forma de fazer o negócio escola. A escola vem vivendo esse mundo digital, a escola vem trazendo todos os seus conteúdos e a escola busca atender a necessidade das famílias. E as famílias começam a dizer, parte das famílias, após o tempo que você falou, começam a exigir que a escola volte. Quando a escola começa a seguir os protocolos para retorno, essas famílias começam a dizer que a escola não deveria voltar. Então nós, escola, estamos aqui para tentar realmente escutar, através de enquetes, através de trabalhos, o que as famílias realmente desejam. Porque nós sabemos o que temos que fazer e nós sabemos o quanto podemos contribuir para a evolução de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente e para fazer uma sociedade muito melhor. Na verdade, Robson, houve assim, uma mudança na mentalidade das pessoas, esse período de confinamento, de prisão domiciliar. Claro, eu nunca fui totalmente de acordo com essa faixa, com esse nível que eles colocaram aqui, por exemplo, acho que quase todo o Brasil, mas aqui no Ceará, né, que tem o nível que é o horizontal, o vertical, né, tem o defendido por um por outro. Eu sempre achei que os cuidados devem ser tomados, mas não tão politizado como foi, né? A coisa se tornou muito política e isso tem prejudicado muita gente, pessoas mesmo, pessoas que estão em casa até hoje, não querem mais sair de casa, pessoas que acham que se sair vai morrer, pessoas que tiveram problemas emocionais muito fortes, muito pesados, pessoas que passaram por depressões e ainda passam. Houve uma mudança até de cultura, que eu poderia dizer assim, né? Mas vamos falar de escolas. Você é representante das escolas privadas, particulares, né? Isso. Então, assim, vamos falar essa questão. As escolas mantêm ainda, Robson, o mesmo quadro de funcional que tinha? Como é que está essa situação? Bom, a escola particular, né, está a todo momento tentando continuar existindo. E uma das preocupações da escola particular é exatamente manter o seu quadro. Algumas medidas aconteceram, né, algumas propostas do governo federal chegaram, né, como, por exemplo, a 936, que é a de redução e suspensão, né. Também lançaram a 944, que abre linha de crédito, né, para empresas de todos os níveis, mas como se observa no noticiário, principalmente representando aqui a Unesc e tendo lá micro e pequenas escolas, essa linha de crédito não chega, né? Os bancos privados eles criam algumas barreiras e não chegam a essas escolas, né? O governo federal, por exemplo, também abriu o Pronamp, que não é exclusivo para a escola, mas está lá, abriu o Pronamp também. E mesmo assim, estamos olhando as escolas da Unesc que não estão conseguindo usar esse recurso. A escola precisa dessa ajuda, o governo federal precisa olhar de forma mais atenciosa para a educação, o governo estadual também e o governo municipal. Nós precisamos desse apoio para continuar fazendo educação, Auri, porque é o seguinte, as escolas públicas têm o seu nível de trabalho, mas a escola particular também contempla um outro público e se a escola particular deixar de existir, a escola pública não consegue absorver essa quantidade de alunos e a nossa sociedade vai acabar perdendo. Então, é preciso ter um olhar sensível para o negócio escola. Né? Eu sou da área administrativa de escola há 25 anos, certo? Escola de periferia. Estou compondo o quadro aí do Unesc, né? Da Unesc, com a professora Rejane e toda a equipe que está aí. Então, são 150 escolas de periferia, de micro, pequeno e médio porte, unidas, tentando continuar existindo no nosso atual mercado. E um mercado severo, onde o poder público nos olha como arrecadador, mas não nos ajuda, de certa forma. Porque, assim, hoje os impostos podem até ser adiados, mas nós vamos ter que pagar. Eu sempre vejo assim, o poder público, ele é um sócio majoritário nos negócios, pequenos negócios, em todas as empresas, que uma escola é uma empresa, né? Tem a pequena, média, sim, a micro, né?
E ele é um Geradora sócio... de emprego, né? Gerador de emprego e o governo, geralmente, estou falando de poderes públicos, né? Ele é um sócio, porque ele parte dos recursos que são arrecadados por essas empresas, por essas escolas, mais especificamente falando aqui de escolas, né? É revestido em impostos que vai para o Estado, né? Para o município, para o governo, né? E ele é um arrecadador, ele só arrecada, né? Qual é o benefício, né, que o Estado dá para essas pequenas empresas? O que é que ele... Porque o negócio, para ser bom, Robson, tem que ser bom para ambas as partes, né? Pronto, vai aqui, mas tem aqui, vai dar certo. Mas a arrecadação é certa, né? Não tem como. Os impostos, as taxas, vocês vão continuar pagando, né? Mas o que é que vem de contrapartida do Estado, do governo, do município, para manter isso aí? Porque eu sei que deve ter havido quedas em arrecadação, queda de faturamento, né? Que é uma coisa inesperada, e geralmente quando tem uma queda inesperada assim, de faturamento, as empresas, as escolas não estão preparadas, até por problema mesmo pessoal de não fazer um ajuste, que isso envolve demissões, corte de folha de pagamento, e tudo isso é muito sensível, né? Mas, Robson, vamos fazer o seguinte, eu fiz a pergunta, vamos deixar no ar, e a gente, no nosso retorno, você nos responde, ok? Vamos fazer um pequeno intervalo, ok, Robson? Perfeito. Maestro Júnior, Arlene Dantas... Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Programa do Auri. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. SBC e você, unidos para sempre. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Você que é trabalhador, você que é dona de casa, você que é aposentado, tem o direito agora, tem o privilégio agora de adquirir esse plano a partir de R$ 29,90 mensais. É isso aí, pessoal. A partir de R$ 29,90 mensais você pode adquirir o plano Memorial
de 5, 10 até 15 ocupações. E se você ligar agora, se você ligar hoje, você terá ainda como brinde a abertura de terreno grátis no seu contrato. Você terá a lápide grátis e também a exumação grátis. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. SBC tá no coração da gente. Eu e você, unidos para sempre. SBC tá no coração. Programa do Auri. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. É isso aí, de volta aqui com o programa do Auri, com o Robson Rosa, que é representante das escolas particulares aí, né? Unesc, né? União das Escolas Particulares do Ceará. Pois é, Robson, a gente estava falando aí dessa questão de demissão, de dificuldade, de queda de faturamento, né? Como é que tem sido isso aí, nesse grupo que vocês estão à frente? Auri, é importante falar nos dados, né? E assim, independente de pandemia, o Estado do Ceará, as escolas particulares do Estado do Ceará, quando se fala em educação, se fala em inadimplência, certo? No período regular, sem nenhuma pandemia, as escolas equilibradas de Fortaleza, elas têm uma média de inadimplência que oscila em torno de 10% a 15%, né? As organizadas, né, que tem toda uma equipe de cobrança, que faz acontecer, certo? Que negocia com seus clientes. No atual momento, essas escolas que têm esse equilíbrio, está chegando a inadimplência de 40%. Nós temos relato de escolas do grupo que tem inadimplência de 70%. E aí, imagine você, uma escolinha pequena, de 100 alunos, por exemplo, ter uma inadimplência de 70%. O que sobrar não vai nem pagar a luz. Isso, não dá para arcar com as despesas. E os funcionários, onde é que ficam? Os professores? Por isso, eu falo da necessidade, da sensibilidade, tanto das famílias, como também do governo. Nesse momento de pandemia, as pessoas, inicialmente, começou uma movimentação, veio uma ordem judicial, né, onde sugeriram um desconto de 30% nas escolas particulares, um desconto linear. Quer dizer, todas as escolas trabalharam com 30% de desconto. Eles não levaram em consideração a inadimplência e já deram mais 30%. O que eles levaram em consideração foi, o negócio escola é um negócio extremamente lucrativo, ele não está funcionando presencialmente, por não estar presencialmente vai economizar água, luz, telefone, manutenção, limpeza e por não viverem nesse cenário e talvez por imaginar que toda escola tem um ticket médio alto, né, o que não é verdade, principalmente na periferia, né, eles acharam que 30% seria possível. Só que veja bem, vamos fazer um cálculo rápido, tá? 70%, de 60% a 70% do faturamento de uma escola vai com folha de pagamento. Tudo isso? Sim. É absurdo. Certo? Folha de pagamento tá muito acima impostos. das empresas normais, né? Folha de pagamento e impostos. Aí tá certo. Ok? Aí sim. 60% a 70%, porque aí vai folha de pagamento e impostos. Porque aí já vai quase 40% de sobra impostos. 30%. Se nós gastarmos em média de 10% a 15% com os custos fixos de água, manutenção predial, telefone e etc., sobra 15%, que supostamente poderia ser lucratividade, mas que você tem que abater a inadimplência. Então, o maior desafio das escolas hoje é combater a inadimplência para existir. Isso num cenário comum. Normal. Se no cenário de pandemia a inadimplência está em 40%, como arcar com as despesas? E a família precisa ser sensível a isso, Aurim. Por quê? Porque a família precisa entender que por mais que esteja aqui o Robson, esteja a Unesc, falando, pedindo ajuda ao governo, pedindo incentivo, mas quem é o real responsável pela existência das escolas é a mensalidade.
é a família. Então, assim, se a família cumpre com a sua obrigação, a escola existe. E todas as escolinhas do seu bairro, todas as escolas de pequeno, as micro, pequenas e grandes escolas vão continuar existindo e, com certeza, oferecendo o melhor. Quando eu falei no cenário da educação ser transformada, hoje se fala numa educação híbrida, que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas, assim, é preciso criar incentivos para a escola, o negócio escola existir, certo? Imaginemos o seguinte, toda a tributação fica para ser resolvida, posterior, mas precisa ser resolvida. A tributação municipal, por exemplo, nós tributamos os nossos impostos em cima das nossas mensalidades no momento em que nós geramos o carnê. Recebendo ou não, nós vamos ter que tributar. E aí eu acho que é o único setor, é o único serviço que você tributa sem receber. Não é o único, que eu tenho um negócio certo? Que é assim também. Então, assim, é preciso se ter uma sensibilidade no negócio escola. E essa sensibilidade tanto tem que vir do governo, como tem que vir das famílias. As famílias precisam entender, a escola entende as suas dificuldades. Veja bem, surgiu lá a ordem judicial de dar 30%, né? Só que lá ela tinha uma cláusulazinha especial que ela dizia assim, se o seu desconto for maior, se o desconto concedido pelo judiciário, o seu for maior, fique com o seu. Né? Mas as pessoas começaram a querer, tipo, eu já tenho o meu desconto, joga mais 30%, né? Então, quer dizer, torna-se uma coisa extremamente inviável. Graças a Deus, a Unesc também fez um movimento, né, junto à Assembleia Legislativa, e o meu agradecimento aos deputados aí que nos apoiaram, e conseguimos escalonar esse desconto, né? Trazendo uma realidade para grande escola, chegando ao perfil de 30% na educação infantil e sendo reduzido nos outros níveis, chegando às escolas de médio porte e ter 20% na educação infantil, 11,75% no fundamental e 10% no ensino médio, e as pequenas e microescolas tendo um desconto de 15%, 10%, e assim entendendo que as pessoas podem ajudar. A escola está aqui para ajudar os pais, mas a escola precisa existir, a escola tem despesas. Né? E essas despesas não foram reduzidas assim. Elas não sumiram como mágica, né? Professor, nessa tua ideia, nessa vivência aí, o que é que você considera, por conta de todas essas coisas que aconteceram, qual foi o maior obstáculo para esse segmento, para essas escolas? Bom, o maior obstáculo é realmente conseguir equilibrar o seu financeiro com o seu operacional pedagógico, né? A escola vive o pedagógico, mas ela precisa de um suporte, de um aporte financeiro para existir. Falei em adaptação, falei em ensino híbrido. Veja as escolas. As escolas hoje estão com plataformas, fazendo videoaula diária, tentando cumprir toda a sua carga horária, professores entrando online, passando atividades online, fazendo provas online, né? E esse menino o tempo todo buscando a evolução. É difícil? É. É cansativo? É. Mas é o que temos. E dentro desse sistema aí online, aí, a frequência é mais ou menos a mesma da presencial ou caiu a frequência? Como é que está a frequência dessas aulas? Esse é um outro online? Grande desafio. Primeiro porque você, quando tem o apoio da família, e sempre que se fala em educação, Auri, eu digo assim, educação é uma parceria e ela só vai existir se família e escola caminharem juntos. Não adianta nada a escola criar vários mecanismos para entrar na sua casa e você, pai, você, mãe, não acompanhar ou você não fazer a sua cobrança. Hoje, iniciamos as plataformas já desde o retorno, né? Lembrando agora aqui, foi após o mês de junho, né? Algumas escolas anteciparam suas férias para abril, tá? Fomos surpreendidos ali com a paralisação em março. Né? Esperamos um posicionamento do governo, antecipamos, orientado pelos órgãos, antecipamos as férias de julho para abril, retornamos a partir de maio e em maio começamos a adaptar essas aulas online. Né? E foi vivendo um dia atrás do outro dessa adaptação, desde a educação infantil, crianças tendo aulas, tendo orientações para as famílias, mas só evolui se a família participar.
se a família cobrar junto com a criança. E nisso começa-se a falar em retomada. A escola hoje se prepara para o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É uma mescla entre o presencial e o online, dando a liberdade às famílias que se sentem à vontade de continuar no online, de ficar no online. E de se precisar ir à escola, a escola está aberta, de forma muito responsável, Ari, cobrindo todos os protocolos da saúde, o de distanciamento, o uso de toda a aparelhagem de sanitização, de desinfecção, espaçamento de cadeiras, salas que antes cadeiras eram próximas, hoje as cadeiras estão sendo montadas com a distância de 1,5 m. E nesse cenário, o que nós podemos observar? Que faz-se um rodízio. Parte da sala vem num determinado período, num determinado dia, e a outra parte está em casa assistindo online. Depois isso muda. Você faz essa intercalada e traz o menino para essa vivência, mas dando a liberdade da família decidir. E, como eu digo, as escolas hoje vêm trabalhando suas pesquisas, vêm tentando entender qual a melhor forma de responder à necessidade da família. Quando eu digo que a família precisa ser parceira da escola, é porque você vive um momento assim. Num determinado momento, as famílias estão atacando as escolas para voltar no presencial. A escola se organiza, a escola faz todo o seu ensaio, e quando a escola pensa nesse retorno, que inclusive estava programado para hoje, dia 20, né, no plano de retomada do governo, nós estaríamos retornando hoje, dia 20, certo? Mas a quarta fase de retomada para as escolas foi adiado, né? E para as escolas, bares, academia. Então, nos deixou numa situação de tentar entender um pouco mais isso. Você entende aí por que o motivo desse adiamento? Auri, eu sinceramente não tenho muito bem esse entendimento, porque nós estamos há 15 dias ensaiando um retorno. Há 15 dias você tem toda a escola sendo montada, sendo passada pelo processo de sanitização, botando as estruturas ali de álcool em gel, de tapete de higienização, de bomba de pulverização, de funcionários com face shield, com máscara, certo? De espaçamento das salas. Quer dizer, a escola já vem há 15 dias, quando viu a possibilidade do dia 20, de hoje, veio se adaptando, veio investindo, inclusive, mesmo sem recurso, buscando uma forma de levantar e de estar pronto para atender a sociedade. O que a gente fica, de certa forma, assim, sem ter um entendimento maior, é porque você começa a ver na retomada 2 pesos e 2 medidas, e isso é complicado. Assim, não existe uma justificativa do governo por conta de tudo isso aí? É os números. O aumento dos números é a justificativa. Mas, veja bem, não é que eu queira voltar à escola por voltar à escola. Eu quero atender a necessidade daquela família que não tem com quem deixar o filho. Eu quero atender, se na minha pesquisa, se na pesquisa das escolas da Unesc, o pai está solicitando o retorno, nós vamos nos preparar para esse retorno. Se as famílias preferirem que os filhos continuem em casa com aulas online, nós vamos atender isso de forma pronta. Mas nós precisamos que a família também arque com a sua responsabilidade. Que a família olhe para a escola muito mais como parceiro do que propriamente como só um arrecadador. Porque a escola depende das famílias. Como eu ia falando, vejo 2 pesos e 2 medidas. Em que aspecto? Por que restaurantes foram liberados e bares não? Por que praia foi liberada, shopping foi liberado e escola não? E a escola não? Meu jovem, é uma coisa aí, é um paradigma aí que eu acho que vai ficar aí precisar de algum tempo aí, alguns anos para a gente entender. Isso aí, eu acho que ninguém vai entender isso agora, mas infelizmente, professor, o nosso tempo acabou. Eu agradeço aqui por você ter participado, ter dado esse esclarecimento aí para o nosso público. Com certeza ajudou muito aí as pessoas aí que estão querendo entender também essa situação. Muito obrigado, meu jovem. Auri, eu que agradeço mais esse espaço para a educação e agradeço às famílias que nos acompanham e que estão aí contribuindo diariamente para que possamos juntos fazer a educação de qualidade para o seu filho. Estamos aqui para isso, para unir forças, mantendo o distanciamento necessário, mas dando toda a segurança para a melhor educação do seu filho. Obrigado, professor Robson. Maestro Júnior, Arlene Dantas, contatos para shows. 98605-4472.
É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer de coração o carinho da sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida sempre, cada vez mais. É muito bom estar com você toda noite aqui na TV Metrópole, dentro da sua casa aí, compartilhando desses momentos tão especiais com essas pessoas tão especiais. Durma bem, pessoal. Sonhe com os anjos e até a próxima. Volare, oh, cantare, oh, negro, negrito lindo, me disse que o sol é azul. Volare, oh, cantare, oh, negro, negrita linda, me disse que o sol é azul. Programa do Auri, apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.